Eu queria pedir agora para que ninguém escrevesse absolutamente nada, só prestasse atenção na minha voz. Se você não quiser nem olhar para mim, não tem problema. Mas se você ouvir a minha voz, ouvir as palavras que vai sair da minha boca, já vai ser o suficiente para fazer uma mudança de entendimento no teu coração, como tem acontecido com o meu coração. Então, nós estamos falando dentro da salvação, da graça. O que é a graça? Deixa eu aqui fazer uma corrida aqui. O que é a graça de Deus? A graça tem que ser vista, a graça se manifestou, somos salvos pela graça, a graça nos educa, a verdadeiro significado da graça, a graça tem que ser vista. E falamos ontem sobre cadê o efeito da graça? Fizemos essa pergunta ontem, né? E hoje nós vamos tratar de salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Efésios, capítulo de número 1, versículo 3. Vamos ler alguns versículos aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Riqueza da sua graça. Qual é a graça? O que é a graça? Riqueza, Deus sendo rico em misericórdia. É que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as no céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Benditos de Deus, filhos da ressurreição, igreja preciosa de Papai Deus. Estou agora ao vivo pela nossa transmissão da 94.5 nesse momento. Estamos também ao vivo com alguns irmãos aqui pelo Facebook. E não estamos no aplicativo, nem nas outras duas rádios. Mas eu creio que esse assunto da graça, que nós já entendemos que a graça não é um tema, a graça é uma manifestação de amor e de misericórdia que Deus em Cristo manifestou na terra por amor de nós. Então vamos analisar aqui esse decreto aqui que o apóstolo Paulo deixou aqui no capítulo 1 de Efésios. Primeiro ele diz que bendito, abençoado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então diz que Deus, ele não vai nos abençoar, ele já nos tem abençoado. Nós já somos abençoados, e ele coloca com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele fala de bênção espiritual. E ele vai enumerar as bênçãos que ele considera
Paulo considerou ser bênção espiritual. Versículo de número 3, primeiro diz que nós somos abençoados, bênção espiritual, e no versículo de número 4 ele vai falar das bênçãos. Que bênçãos são essas que eles chamam de bênção, que ele já nos abençoou com essas bênçãos? Quais foram essas bênçãos? Ele enumerou aqui, deixa eu narrar. Versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Primeira bênção espiritual. Que nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, ou por Deus, colocamos assim, vamos colocar assim, por Deus, quando? Antes da fundação do mundo. Eu ouvi algumas interrogações, por exemplo, no tempo de Noé. Quem lembra do tempo de Noé? Deus acabou com a terra e deixou na terra quantas pessoas? Noé e mais 8 pessoas. Ou Noé e 8 e 7 pessoas. Não faço assim, não sei se é 8 ou se é 9. Não vem ao caso. O que vem ao caso, o que aconteceu? Escute isto. Olha aqui, ó. Primeira bênção espiritual. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a escolha não é depois que eu venho ao mundo. Ele me escolheu antes de eu vir ao mundo. Então a escolha é antes. Então, o que se passou com aquela multidão que viveu no tempo de Noé? Não tinha Cristo. Se a salvação é só por Cristo, então aquelas pessoas lá, elas se perderam, porque aquelas pessoas não conheceram a Cristo. Tá vendo? A salvação passou a ser por Cristo quando Cristo se manifestou. Quando Cristo se manifestou, a salvação se manifesta na nossa vida quando nós ouvimos sobre Cristo e nós nos interessamos por Ele. Aí se manifesta a salvação na vida daqueles que já foram escolhidos antes. Então, o que se passou com aquela turma? A pergunta é: todo mundo foi para o inferno? Porque ninguém ouviu falar de Jesus. Era uma turma da pesada. Não tinha lei. Não tinha lei e não tinha Cristo. Então, será que só existia Noé e a família dele de salvo? O resto da humanidade toda não era de Cristo? Claro que era. Então, quem era de Cristo ali, pastor? Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E o senhor sabe quem são? Não. Por isso que nós pregamos para o mundo. Para que aqui, hoje tem a palavra de Cristo. Naquela época, o que tinha para Noé e sua turma? O que tinha? Nada. Nada. Então, isso te responde que, quando Paulo diz que nós somos abençoados, ele coloca a primeira bênção numa escolha de Deus. Isso que é graça, irmão. Isso que é graça. Numa escolha de Deus, isso que é misericórdia. Uma escolha de Deus antes do mundo, antes de ter o mundo. Porque antes de ter o planeta Terra, já existia um mundo espiritual, onde convivia os espíritos. Qual os espíritos? Nós éramos espíritos. Ou você acha que você existe, eu, há 61 anos, você há 30, 20, 50, 70, 80. Você acha que a tua existência é de 50 anos, 30, 40? A nossa existência, se somos escolhidos pelo Senhor, então nós já existíamos antes da fundação do mundo. Porque aqueles que ele escolheu
antes da fundação do mundo. Então, se ele escolheu alguém antes da fundação do mundo, se eu sou um escolhido hoje, eu me sinto e vivo como escolhido, porque eu já existia antes da fundação do mundo. Ah, papai, isso que tem que ser conversado a noite toda com a tua família. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação, essa é a primeira bênção que Paulo coloca como bênção espiritual. Então ele fala, olha, o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pastor, então, tudo bem. Mas a Bíblia, aí ele continua o versículo. Creio que você deve estar com uma Bíblia na mão. Então continua o versículo. Então ele diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então você já tem a ideia que você hoje congrega numa igreja, faz parte de uma família espiritual. Não é porque você aceitou Jesus, porque você estava cheio de problema e foi para a igreja e fez... Não, não. Você hoje está congregando porque o Senhor te escolheu antes. Então você não existe há 50 anos, nem há 40, nem há 20, nem há 80, nem há 90. Então você existe antes. Se você hoje é um escolhido, se sente escolhido, então porque você já existia antes. Ponto final. Isso aqui é ponto final. Não tem vírgula e segue, não. É ponto final. Ou você acredita que você já existia antes e você foi escolhido antes, e quando você ouviu sobre Cristo, você se aproximou. Lá no tempo de Noé, não tinha sobre ele. Sobre o que tinha, irmão? O que tinha? Não tinha Cristo. Não tinha o Evangelho. Não tinha. Não tinha lei. Então, quer dizer que todas aquelas pessoas foram para o inferno? Não, abençoado. Deus escolhe pessoas antes. Então, a turma que Deus escolheu antes para habitar no céu também morreram juntas com a turma que estava designada para não habitar o céu. Se afogaram todos. Diz que a humanidade daquele tempo acabou-se. Acabou a humanidade. Mas ficou Noé para dar continuação à população da terra. Então diz que existe aqui uma evidência de filhos. Porque não é só falar, eu sou escolhido mesmo, pastor. Eu sei que eu sou escolhido antes da fundação do mundo. Eu posso repetir isso. Você também pode repetir. Qualquer pessoa pode repetir isso. Eu sou um escolhido, eu sou um eleito, eu sou um predestinado antes da fundação do mundo. Muita gente repete isso. Agora, continua o versículo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos. Ele me escolheu para sermos o quê? Na minha Bíblia está escrito para sermos santos, ou seja, para sermos separados para Ele. E a palavra santo, do original, quer dizer, alguém que Deus separou lá em cima, colocou aqui embaixo, ele se perdeu e Deus fez com que ele fosse separado de novo. Então, quando ele fala assim, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos. Não é para sermos fofoqueiros, não é para sermos adúlteros, não é para sermos mentirosos, não é para sermos biriteiro, maconheiro, drogado, bruxo. Não é para recebermos vovó da Cambina. Não, Deus nos escolheu para isso, não. Então, quando você fala que você é um escolhido de Deus, assim como nos escolheu nele antes. Então, a escolha de Deus, isso aí se chama soberania de Deus. Eu respeito Deus, eu respeito os decretos de Deus, eu respeito a escolha de Deus. Se Deus escolheu, isso é problema dele, ele não me deve explicação. Ele não te deve explicação.
Não tente explicar o que Deus não quer te explicar. Não tente entender o que Deus não quer que a gente entenda, irmão. Ou você recebe que tu és um escolhido nele, antes da fundação do mundo, com características para ser santo, separado para ele. Então, quando alguém diz que é um escolhido, mas não se separa para ele, quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que essa pessoa não é escolhido de nada. Ela ainda não entendeu absolutamente nada. Deus não faz mágica. Deus não faz mágica. Ah, se Deus quiser transformar, ele transforma. Ah, se Deus quiser fazer isso, ele faz. Claro que ele quer. A única coisa que ele não deu ao homem foi a escolha de escolher ele ou não escolher ele. Mas o restante, se você quiser dizer que é um escolhido e viver como um escolhido do Satanás, tem muita gente que diz que é um escolhido e vive como um escolhido do Satanás. Vive como um escolhido, parece, para o mal. Gente dentro de igreja que só faz mal. Só fala maldade, só pensa em ruindade. Como que esse alguém que Deus escolheu para sermos... Então, irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Então, quando a gente bate no peito, Deus me escolheu a mim para quê? Para sermos santos. E que mais, pastor? Irrepreensível. Não é ficar errando toda hora. Toda hora precisa de chicote, precisa de vara, precisa de tapa. Ele nos chamou para sermos santos, separados e irrepreensíveis. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que são obras preparadas de antemão. Paulo falou lá em Efésios 2, 10, né? Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou de antemão para que andássemos nela. Que nós já tem as obras. Uma igreja que se interessa de educar as pessoas para viverem como santo, como pessoas irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível, ninguém precisa repreender, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus nos educou, nós sabemos como temos que viver, irmãos. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós já sabemos. Então, se eu digo que eu sou um escolhido, então eu tenho que viver como um santo. Como é que vive um santo? Separado para Deus. Eu não posso ser santo só na congregação. Eu não posso ser santo só na hora da missa. Eu não posso ser santo só na hora do culto. Eu tenho que ser um separado em qualquer lugar que eu estiver. As pessoas têm que saber que eu sou um escolhido por Deus. Que bênção é essa? As pessoas estão lutando até o dia 2 de outubro. As pessoas estão lutando para ser escolhido pelos homens, para quem vai ganhar 30 mil, 50 mil por mês, ganhar auxílios e maus auxílios. Não vai fazer nada pelo pobre, pelas pessoas, mas elas estão querendo ser escolhidas para isso, para ter um emprego que vai fazer elas ficarem ricas durante 4 anos. Não vão precisar mais, nunca mais. Muitos entram, quero 4 anos para me fazer minha vida, a minha família e eu cambar fora. Aí eu já sou um escolhido, eu já sou um eleito. Ele diz que nós somos santos, ele nos escolheu antes. A escolha é antes. Então, não tinha nascido,
não tinha praticado bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Por isso que ele diz, a salvação é pela graça. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um presente de Deus. Então esse presente de Deus não foi dado quando eu tinha 25 anos ou 22 anos, não. Esse presente de Deus foi me dado quando eu estava com Ele, lá no concílio de Deus. Você no Espírito, eu no Espírito, nós. Tem gente que não acredita nisso, paciência, não estou nem aí para quem não acredita, irmão. Não... Tem gente que não acredita em anjos, tem gente que não acredita em nada, acredita no demônio, mas não acredita em anjo. Acredita que existe demônio, mas os anjos não. Deixa para lá, vou fazer o quê? Vou fazer o quê com essas pessoas? Nada. Fazer nada, eu deixei elas seguirem a vida delas. Então diz que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos. Então não esqueça disso. Eu não fui escolhido para fazer a minha vontade. Não, não vou no culto não, porque eu não estou a fim de cultuar a Deus domingo, não. Estou a fim de cultuar a Deus quinta-feira, não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Tem um jogo para ver, tem um churrasquinho, tem um aniversário, tem um não sei o quê. Não, pô, por favor, para aí. Vamos parar um pouquinho. Pisa no freio. Veja aí, para aí, faz um... Se já caiu a tua ficha, já bateu, os fios já foram emendados ou colocou fio novo. A gente tem que pensar direitinho, amados, porque se eu for um escolhido para ser santo, para ser um irrepreensível perante Ele e em amor, diz que em amor é a graça. A palavra graça, ela é traduzida misericórdia, amor, bondade, benevolência, compaixão. Isso é a palavra graça. Então diz, e nos predestinou, versículo 5, e nos predestinou. Então, nós viemos do céu, fomos colocados aqui na terra. A Bíblia diz que nós estávamos como ovelha desgarrada. Mas só que nós já viemos com um destino, predestino. Qual é o nosso predestino? Nos reencontrarmos com o nosso Salvador. Aí é que entra a pregação do Evangelho. Ah, se tem predestinação, se Deus escolheu antes, para que pregar o Evangelho? É para a salvação manifestar nas pessoas. Para que os eleitos de Deus se manifestem. É a pregação, Paulo falou em Romanos, como vão ouvir se não há quem tenha coragem para pregar? E como vão pregar se não tem ninguém para enviar? Ah, não posso, eu estou ocupado, não dá, eu tenho medo. Ah, eu não sei, sei lá, eu vou ficar tremendo, vou ficar gaguejando, que eu vou ficar... Aí, então eu fico aqui, fazendo absolutamente nada. A Bíblia não diz para fazer absolutamente nada. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, agora nós fomos adotados como filhos. E um filho adotado tem o mesmo direito do filho legítimo. Oh, meu Deus! Então, abençoados, nós estamos aqui com 5 minutos para terminarmos na nossa meditação, né? Então, esse assunto, a salvação é pela graça. Claro que é pela graça. Não tinha nascido gêmeos. Então, quem não ouviu a pregação, quem não ouviu nada sobre Deus, como é que essas pessoas podem ir para o inferno ou ir para o céu sem ter ouvido nada? Quem é que então, nesse grupo todo que não ouviu nada, foi para onde? Os que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para Ele, pertence a Ele. E os que Deus não escolheu para Ele, para habitar no paraíso, não vão habitar no paraíso. Mas não pode. É injustiça da parte de Deus. Fizeram essa pergunta. Paulo respondeu, de modo nenhum. Não há justiça da parte de Deus. Deus é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele escolheu a mim. Eu convivi no meio de bandidos, de drogados, de prostitutas, de bêbados, de ladrões,
de boca suja, de gente da pesada. Eu convivi no meio de um monte de gente. E a maioria desses que eu convivi, haviam pessoas que tinham mais sensibilidade, vamos colocar assim, tinha mais respeito por Deus do que eu. E muitos foram embora, partiram, sem querer saber da palavra Jesus. E eu totalmente louco, totalmente desprovido do reino do Filho do seu amor. Olhando para mim, parecia que eu tinha vindo dos quintos do inferno. Porque pela ruindade, malícia e maldade que havia no meu coração, parecia aos olhos do homem que a minha origem era no inferno. Mas Deus mostrou para essa humanidade que pensava que eu tinha o destino inferno, e Deus falou, ele eu escolhi para mim. Então aqui diz, aqui, ó, no versículo 5, e nos predestinou para ele. Então, se eu digo que eu sou salvo pela misericórdia de Deus, então eu pertenço a Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, você e eu temos que ter esse entendimento que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, irmãos. É muito boa a nossa vontade, é muito boa para a carne. Não escolha errado. Não faça escolhas carnais. Não faça escolhas carnais. O irmão falou aí, eu escutei o irmão falando, que o irmão à noite, estava o irmão Cláudio, né? Falando que à noite, falando em línguas, e falou umas palavras lá que a esposa, pelo menos foi isso que eu entendi, que o diabo, ele tinha que resistir o Satanás. Satanás queria pegar Pedro também. Se Deus está dando um aviso para as pessoas resistirem a Satanás, o que é Satanás? Satanás é os desejos da carne. Satanás é a mentira. Satanás é os laços. Então, segundo que eu entendi, né? Não sei se eu entendi direito, que eu ouvi, não sei se eu entendi direito. Mas não é só com ele, não. É com todos. Deus já deu o privilégio dele falar e a esposa ouvir e avisá-lo, né? Agora, tá avisado, né, irmão? Tá avisado. Então, em nome de Jesus, que o povo da restituição sejam guardados pela luz, pela glória de Deus, pelo poder de Cristo, pela palavra da cruz, pelo sangue da nova aliança. Então você e eu, nós somos guardados. Somos guardados. Mas não quer dizer que o adversário não vem tentar colocar mentiras, colocar pensamentos, colocar... Eu me lembro quando um irmão que eu gosto ainda, até hoje, nunca vou deixar de gostar. Quando eu gosto, eu gosto. Nunca vou deixar de gostar. Quando ele saiu para ir para ouvir a voz da serpente, e naquela época eu estava falando sobre as vozes, cuidado, discernimento, aí a pessoa não escuta. Então a gente tem que ficar com os ouvidos bem atentos o que Deus fala na terça, o que Deus fala na quinta, o que Deus fala no domingo. Tem ficado com os ouvidos bem atentos o que Deus está falando nas nossas lives, segunda, quarta, sexta e sábado. Irmãos, qual pastor, qual dos pastores que se dedicam na tal maneira de educar o povo todos os dias com uma palavra? Para cuidar. A palavra, ela te protege. A palavra são dicas de proteção. Que Deus abra os nossos ouvidos. Que Deus coloque, pingue nos nossos ouvidos uma unção poderosa que derreta toda a cera do legalismo, da autossuficiência, sabe? Que Deus derreta essa altivez da nossa mente de acharmos que podemos seguir individualmente sem estar no corpo, que Deus tire isso da nossa vida.
Porque se Deus me escolheu para Ele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, santo é alguém que foi separado. Então, eu fui separado para quê? Para pregar o Evangelho, para amar pessoas, para ajudar pessoas, para amparar pessoas, para abraçar pessoas, para cuidar de pessoas, para educar pessoas, para abraçar, para ajudar pessoas, porque eu fui separado, eu entendi. Então, todos nós temos que começar a entendermos o que é essa separação, por que Deus me escolheu antes, quando eu estava com Ele, Ele poderia ter me separado para me perder. Mas Ele não fez isso. Então diz aqui no versículo, para terminarmos, diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então nós somos a herança. Olha, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então diz que nós somos de Deus, nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. Se Deus tem algo de valor, sabe quem é esse algo de valor? Não é o céu, não é os ouro, não é as coisas lindas que existem no paraíso, não. Algo mais valoroso para Deus somos nós. Eu sou valoroso para Deus. Eu compreendi o meu valor que eu tenho no conceito de Deus. Então, eu digo à igreja do Senhor, salvação é pela graça, certíssimo. Quando? Antes. Mas os salvos daqui na terra, eles foram chamados para ser santos. Não foram chamados para ser brutos, para ser malfeitores, para serem fofoqueiros, para serem linguarudos, para serem resmunguentos, brigões. Eles não foram chamados para discutir leis. Ele não foi chamado para isso. Nós não fomos chamados para xingar, para odiar. Nós vamos separar. Você imagina, Deus separa a pessoa, você está separado. Para quê? Para jogar na ponta direita. Você está separado para jogar na ponta esquerda. Você está separado para ser o goleiro. Você está separado para ser o atacante. Então Deus separou você. Deus me separou a mim. Pode dar um glórias? Assim seja. Assim disse nosso Senhor, nosso Papai Deus, nosso Papai Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Segue-se a noite e vai chegar o dia. E a tua palavra foi colocada no espírito do teu povo, Senhor. Esse povo que o Senhor escolheu. Aqueles que não te conheciam, Senhor, porque o Senhor não estava na terra, como vão te conhecer o povo do tempo de Noé, o povo do tempo de Moisés? Mas quem são salvos? Aquele povo, Senhor, que estava em Sodoma e Gomorra. Será se todo aquele povo era do diabo? Claro que não, claro que não, claro que não. Existiam pessoas de Deus ali? Claro que existiam pessoas de Deus ali, claro que existiam pessoas de Deus. Cadê as pessoas de Deus? Deus tirou. Quem é que estava lá? O sobrinho o Ló estava lá. Deus não tirou? Então, e o resto? Deus queimou. Deus queimou. Deus queimou. Então, amados, vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos reunidos lá no Ministério Restituição, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios, às 7h30 da noite, no bairro de Olinda. O prédio fica entre Olinda e Anchieta. Estamos ali todas as terças e quintas-feiras, 7h30, e domingo, 9 da manhã e 18h30. Todo primeiro sábado do mês, o culto dos aniversariantes do mês. Tá bom, queridos? Fiquem todos na paz. Um beijo para o povo aí da rádio. Deixa eu sair aqui da rádio, na 94.5. Te espero amanhã. Se você quer provar da palavra de Deus, nós te aguardamos amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz.
Graça e paz, deixa eu aqui, soltar aqui. Aqui foi a oração. E para vocês que estão aqui, elas têm 21 horas e 8 minutos. Paz para todos. Amanhã estaremos juntos para louvarmos o nosso papai, tá bom? Isso, converse sobre isto. Converse sobre isto aí com a tua esposa, converse com os teus filhos, com o teu marido. Conversa aí. Troca uma ideia mesmo. Faça uma leitura, leia de novo, se é isto mesmo, que a bênção espiritual é a escolha e a predestinação, que Paulo falou aqui na bênção espiritual, né? Que ele considerou como bênção primárias, né? Escolheu antes da fundação, ou seja, antes de existir mundo, eu já existia e era escolhido. Glórias a Deus. Isso aí, irmão Cláudio, irmão Mauri, irmã Marilda, que eu não falei, quem não falei, beijo para todos vocês, tenham uma noite abençoada, com saúde, com paz e com prosperidade, vinda do céu para a vida de vocês. Eu oro por cada um de vocês, que Deus proteja vocês, os anjos guardem vocês, que a mente de vocês sejam protegidas das ciladas, dos dardos inflamados do maligno, que haja uma cobertura angelical guardando você e a toda a sua família. Fala, Jefferson, saúde, paz e prosperidade em nome do Senhor. Glórias a Deus.